Apanha a laranja no chão, tico-tico. Não é com a mão, nem com o pé, com o bico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Não é com a mão, nem com o pé, com o bico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Não é com a mão, nem com o pé, com o bico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Não é com a mão, nem com o pé, com o bico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Não é com a mão, nem com o pé, com o bico. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Você pensa que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. A maré subiu, Sobe maré, a maré desceu. desce A maré, maré subiu, sobe maré, a maré desceu. desce maré, 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 maré. na ilha de Maré, 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 maré. na ilha de maré, A maré subiu, sobe maré, a maré desceu. desce maré, Subiu, sobe a maré, maré desceu. desce maré, 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 maré. Maré, 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 maré. na ilha de A maré, maré subiu, sobe maré, a maré desceu. desce maré, 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 maré. na ilha de maré, 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 maré. na ilha de maré. Ei, Muito bom. obrigada. Boa Meninas noite, massas. gente. Boa noite para todas e todos. Nós estamos aqui em uma live da Ideia Quente, organizado pela Ocupação Matheus Santos e pelo Movimento Cultural Hermelino Matarazzo. Esse programa foi criado aí durante a pandemia para que a gente possa discutir todos os temas pertinentes da conjuntura. E hoje eu estou aqui com essas duas mulheres incríveis para a gente falar um pouquinho sobre o brincar na época da pandemia. Nós todas somos de Quebrada, então a gente sabe que são muitas infâncias que estão sendo atravessadas nesse momento. Meu nome é Natália, eu sou da Zona Norte, da Jova Rural, faço parte de alguns coletivos por lá, que tem como, enfim, objetivo central proporcionar uma infância bacana dentro das quebradas e, principalmente, conseguir, né, contribuir de uma forma lúdica para esses processos, enfim, todos que são muito importantes, né? O brincar ele não pode ser visto só como um direito elitizado. A gente tem que fazer do brincar uma prática diária. E aí, Minéia, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todes. Peço licenças aos meus mais velhos, né? Por estar aqui, aos meus ancestrais. E também aos mais novos, que estão chegando, que estão começando a compartilhar aí também as nossas experiências. É um privilégio assim muito grande ser convidada para essa live, estar junto com essa galera aqui maravilhosa. Eu as conheci por meio aí da Ocupa, agradecer também a galera da Ocupa, Doug, Gustavo, Yasmin, acho que é uma galera grande, né? Sou da Quebrada de Hermelino, moro especificamente ali próximo da Vila Santa Inês. Sou pedagoga, sou brincante, sou mãe, sou tia, sou mãe da minha mãe. Mãe da minha mãe, sou irmã. Na verdade, a gente é um aprendiz da vida, né? A gente é um aprendiz do brincar, é um aprendiz da vida.
Agradeço imensamente por estar aqui. Espero contribuir aí com as minhas experiências, a experiência da minha vida, não só profissional, mas também um pouco da minha vida pessoal. E é isso. Vamos, né, vamos trocar aí, vamos ver o que a gente tem nesse bate-papo aí. Que linda. Sou a Laís Boto. Fui moradora de Ermelino Matarazzo durante um período. Eu sou assistente social, sou atrevida a mediar coisas, a mediar brincar, a mediar leitura, mas não é algo que eu, enfim, que eu estudei, enfim, eu fui muito na troca e no intuitivo. Então, para mim, o intuitivo sempre fez muito sentido, né? Intuição. Então, quando eu comecei, antes de ter a Ocupa, a gente fazia ações na praça, na rua, e pensava ações. Logo depois, a gente foi contemplado com o VAI, né, no caso do Li Ali, que é um projeto que eu escrevi, também com outras pessoas. E a gente começou a adentrar um pouco mais no bairro do Ermelino. Então, eu acho que essa é a minha experiência, né, enquanto mediadora do Brincar. Eu acho que eu sou mediadora. Eu assisti muito as crianças brincando para poder, enfim, caminhar um pouco com elas. Então, sou a Laís. Hoje eu trabalho com adolescentes, que é a minha especificidade, assim, no sentido de atuação hoje. Então, estou mais à frente com adolescentes, acompanho adolescentes que estão em processo de saída do abrigo para a vida aí no mundão, né? E é isso. Eu sou cantora, a Ocupa é minha casa, eu amo esse lugar, tem muito a ver comigo. E é isso. Eu estou muito feliz de a gente, com todas as... Assim, só para dividir que a gente, com todas as precauções, a gente está aqui cuidando muito e também muito preocupada com as nossas crianças, né, e com a quebrada e com as comunidades. E eu acho que a ideia é a gente poder, não sei, fico pensando, né, o que eu vou fazer lá, né, e eu acho que encontrar vocês aqui já está sendo potente, poder a gente dividir o pouco da gente com muito de todo mundo, acho que pode ser muito incrível. Então, é isso. Massa. Gente, o bacana assim dessa proposta, dessa ideia, né, é que ela vem num momento em que todo mundo tem que ficar em casa. Eu moro na Jova Rural, em uma comunidade chamada Serra Pelada. E, enfim, é aquele modelo de quebrada, né? Uma casa com um cômodo para 5 pessoas morarem. Então, enquanto brincante, quando a gente se viu cerceado dos espaços externos para poder fazer as brincadeiras com as crianças, a primeira coisa que veio assim na minha cabeça foi: vou pegar o celular, a câmera, vou editar alguns vídeos e vou ensinar para as crianças coisas que, enfim, não precisa comprar um brinquedo para se brincar. Então, eu vou ensinar esses brinquedos que elas podem fazer em casa. E aí passou assim, logo a primeira semana da pandemia, já foi um impacto econômico muito forte, né? Uma das pessoas que eu tenho convívio diário foi mandada embora e aí a pessoa não tem internet. E essa não é só a realidade da minha vizinha, mas de toda a comunidade onde eu moro. Não ter internet ou ter uma conexão que não é muito boa. Então, eu fiquei pensando que essa minha ação, ela chegaria em uma parte de uma infância, né? Como você estava dizendo antes aqui nas câmeras, existem várias infâncias. Essa ação ela ia chegar para algumas crianças, mas não ia chegar para as crianças da minha realidade, as crianças do bairro onde eu moro. E eu fiquei meio... Sabe quando você não sabe o que fazer nesse momento? Você fala, poxa, pensei que a internet fosse ser a minha salvação. Agora eu não posso sair de casa. Como que eu vou explicar para as pessoas, né, o que tudo elas podem fazer nesse momento? E aí, eu queria que vocês compartilhassem assim, alguma das ações das coletivas que vocês fazem parte estão tomando, ou vocês mesmas, enquanto brincantes, compartilhassem um pouco assim com a gente essas inquietudes que surgiram nesses momentos de pandemia, enquanto mediadoras do Brincar, enquanto brincantes. Bom, na verdade, o Brincando na Quebrada ele é um coletivo que ele iniciou em 2018, e a intencionalidade do Brincando na Quebrada é ocupar territórios para brincar, né? Becos, ruas, praças, vielas e também equipamentos que estão ociosos. No momento que começou a pandemia, a gente teve que pensar em ressignificar essa ocupação. Como é que a gente ocupa algo se não pode ter aglomeração? Se a primeira orientação é que as pessoas, né, fiquem cada um em suas casas, cada um isolados, né? Então, não tem como ocupar nada. O ideal, então, é ocupar as suas casas. Então, o que a gente vai fazer agora? Pensando, né, no que você acabou de trazer,
né? O acesso à internet ele não é para todo mundo, né? Pensando na realidade que a gente está inserido, esse acesso ele infelizmente não chega para todo mundo. É claro que, né, tem famílias que priorizam entre ter alguma coisa e ter um celular ou ter internet. Também isso acontece muito, mas aí já é um assunto, outro assunto para outro momento, para outro debate. Então a gente pensou em ressignificar, né, essa nossa atuação. Na verdade, no começo, a gente não pensou em nada, em trocar, em partilhar coisas com as crianças. Eu estava trabalhando num outro projeto, né? Era um projeto específico dentro do espaço de brincar do SESC. E aí começou a quarentena, aí eu pensei, na verdade, eu imaginei que iria passar muito rápido. Falei, vou ficar aqui quietinha na minha casa, no meu casulo, porque, querendo ou não, eu tenho que pensar nesse lado, né, esse privilégio que eu tenho de ter uma casa, de ter internet, de ter comida, de ter uma cama, né? E aí, o que eu fiz? Eu organizei uma rotina, porque eu achei que ia passar em um mês, né? E aí, até os 15 primeiros dias foi tranquilo, eu consegui me organizar, não pirei. Daqui a pouco, a galera, o pessoal, as outras lideranças da comunidade, né, que tem outras lideranças, a gente, ali na Santa Inês, a gente tem que agradecer que a gente tem privilégio de ter lideranças, tem vários coletivos e outros grupos e afins que estão organizados bem antes do Brincando na Quebrada, né? A gente, na verdade, está aí numa rabeira e a gente é parceiro. Então, esse grupo começou a pensar em organizar ações para poder alertar a comunidade, para a comunidade se cuidar, a comunidade se prevenir. E convidaram vocês, enquanto Brincando na Quebrada, conseguem contribuir? O que dá para fazer? A gente pensou em algumas coisas que dá para fazer de imediato. Que tal a gente fazer kits para as crianças que estão em casa, kits para brincar? Então, veio a galera do Varre Vila com os desenhos, né? A gente fez um grupo muito grande, tinha muita gente da comunidade, a comunidade em si estava super preocupada, super envolvida e cuidando justamente dos nossos. E a gente entrou com o que a gente faz de melhor, que é fazer coisas para brincar. O que a gente tinha em mãos? A gente tinha em mãos massinha, farinha de trigo, polvilho, maisena, um corante, coisas que dá para fazer e levar para as crianças para agregar nesse kit, né? Então, o desenho com a massinha, com alguns acessórios para brincar com essa massinha e distribuir nas casas, porque a gente ainda conseguia fazer esse movimento de sair, de colocar máscara, né? de se precaver e levar nas casas para as crianças e entregar o kitzinho. Então, as pessoas chamavam a gente, olha, você traz um kit, eu quero um kit também. Também pedia no grupo e a gente pegava o nome, pegava o endereço e ia até essa casa entregar. Então, a gente conseguiu colaborar dessa forma, né? Enquanto Brincando na Quebrada, enquanto movimento que já está ali na comunidade, como Varre Vila, o Centro de Educação. A gente, às vezes, não tinha o material. Poxa, eu estou assim, aqui super disposta a fazer a massinha, mas eu não tenho mais a farinha, acabou. Então, o Centro de Educação doou a farinha, eu entrei com outro material, outra pessoa doou outro material e a gente conseguiu se organizar nesse comecinho. Mas isso foi só no início, né? Até umas 2 semanas a gente conseguiu prover esse kit para essas crianças. Depois, eu acho que ficou muita coisa para se discutir. A saúde mental também começou a ficar um pouco abalada, porque, na verdade, o que acontece? Foi surgindo outras demandas, e as demandas pessoais também, né? A gente também tem família, a gente também tem outras coisas, né? O emprego que não tinha, então você começa a se preocupar. Mas, até então, as crianças elas precisam também serem olhadas, precisam, né, ter esse cuidado. E a gente começou a partir para um outro movimento, que era o movimento do que a gente pode fazer enquanto coletivo para essas crianças que estão em casa, né? E aí foi surgindo outros projetos e outras vertentes que a gente pode falar um pouquinho aí depois que a Laís também se colocar. Nossa, é difícil falar depois da Mineia, né? Acho que a Mineia está nativa, né? E assim, eu não estou à frente do brincar, né? Nesse momento em relação à comunidade, né? Na verdade, eu estou há algum tempo me dedicando mais no trabalho com adolescentes, mas sempre tive aqui à disposição da Ocupa e disposta para pensar. A gente fez uma ação na biblioteca aqui do bairro, né? No final do ano passado.
E eu fiquei com essa experiência muito gravada em mim, assim, né? Porque hoje eu não tô trabalhando mais com os adolescentes, que também daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre... A gente está falando de brincar, mas o brincar queria que a gente pudesse pensar de uma maneira ampla, né? Que não é só na infância, não se trata só da primeira infância. Acho que o brincar se trata também das nossas existências, né? Das nossas histórias, das nossas avós, da gente, né? E quanto é que a gente revisita esse brincar na gente, enfim. Mas eu acho que no final do ano eu fiquei com isso cravado. E fiquei pensando, né, em relação ao bairro do Ermelino, né, quando eu realizei ações aqui entre 2015 até 2017, eu via muito as crianças aproveitando o Liali, que era um projeto que a gente tinha do edital aprovado pelo VAI, aqui no bairro. E aí as crianças saíam muito para... Eu fazia mediação de leitura, tinha outros parceiros também com música e arte, enfim. E o quanto que olhar eles brincando era uma possibilidade de existir, de experimentar, ser a mamãe, ser o papai, ser qualquer coisa, e ser o cara da guerra, o cara da paz, o político. Enfim, eu via muitas expressões e que eu imagino que, nesse momento de pandemia, essas expressões estão podadas, né? Elas estão limitadas, né? Porque eu não consigo... eu acho que nenhum ser humano, né? A gente não é em casa para a mãe que a gente é com amigo. Enfim, eu acho que tem muitas assim, possibilidades de existir no brincar, né? Então, eu imagino, né, que a Mineia foi falando dessa experiência na Santa Inês, eu morei lá pertinho, né, também, e que no começo tem essa coisa de vamos mobilizar, e aí as demandas vão se aproximando de fato, né, e vão atravessando toda a nossa subjetividade, que daí a gente vai falar um pouco mais para frente, que tem a ver com política pública, né, com morar, com comer, né? Assim, será que estão comendo para brincar? Porque para a gente falar de brincar, a gente fala de alimento, das coisas básicas, né? Então, eu acho que a gente, enfim, está vivendo um momento de marcadores da infância, da juventude. A gente precisa olhar para isso. Porque eu, na minha infância, não tive algo que me marcou nessa dimensão. Então, eu tenho sobrinhos e que eles falam todo dia do coronga, do coronga, do coronga, né? Então, é algo que de fato, né? Então, e tem musiquinha para isso, a escola diz sobre isso, daí diz que tem que lavar a mão, e tem toda uma outra coisa cultural que atravessa essas famílias, e daí lavar a mão envolve ter sabão, envolve ter água, envolve ter pagado a conta, envolve muitas coisas. Então, a gente falar de brincar é complexo, porque tem a ver porque brincar é humano, e o humano é complexo, né? Então eu fico pensando, dentro das minhas vivências, experiências aqui no bairro, ouvindo também muito vocês, a gente batendo um papo no café da tarde, fiquei pensando sobre isso, como é humano brincar, né? E como que a gente, talvez, para resistir e existir nesse momento, então a gente tem que revisitar o que a avó da gente brincava, o que a gente brincava, e, se for possível, né, dentro do possível, né, que a gente vai dizendo e reconhecendo todas as, enfim, as multi-jeitos de existir, que deve estar sendo desafiador para muita gente. Então, eu acho que o nosso desafio hoje aqui é pensar como que a gente existe e resiste diante dessa conjuntura, e pensar que brincar é um direito da quebrada, é um direito humano, e tem criança brincando pra caramba. Sim. E como é que a gente... enfim, bota lenha nessa fogueira para ver se a gente consegue respirar. E para a gente que tem uma experiência do brincar na rua, né? A nossa cultura, né? Que é o brincar na rua, que é o subir em árvore, que é né? Eu mesma fui moleca de rua, brinquei de tudo quanto é brincadeira que vocês imaginarem assim na rua, que uma coisa que, inclusive, uma das vertentes do Brincadeira na Quebrada é o resgate dessas brincadeiras tradicionais. Exato. Que é essa coisa do rouba-bandeira. E aí, assim, como é que a gente resgata essas brincadeiras num tempo desse? Né? Nesse cenário atual, que traz essa insegurança. Por mais que a quebrada esteja na rua, porque a galera parece que está de férias, eles estão brincando. Agora mesmo é época de pipa. Época de pipa, o céu está cheio, né? Muito. Sim, a galera está aproveitando a quarentena para colocar o pipa em dia, do mais novo ao mais velho, porque é uma brincadeira que é, enfim, atemporal. E a gente que tem, pelo menos, digo assim, a gente, porque todas as pessoas que são das brincadeiras, elas estão pensando justamente nisso. A gente, enquanto periférico, a gente pensa, não, vamos ocupar as ruas, né? Não... Infelizmente, não tem muita praça, não tem muito lugar para brincar. Então, nosso movimento sempre foi pelas ruas de lazer, para poder tirar as crianças de casa. E aí trabalha também com a questão do, poxa,
a gente não tem um brinquedo para comprar. Então, a gente vai ter que brincar na rua, pega-pega, polícia e ladrão, enfim, várias outras brincadeiras que são atemporais, mas que agora a gente não vai poder, entendeu? Pipa é cada um na sua laje, mas não é todo mundo que tem laje. Então a galera vai ter que brincar na rua. A questão do pipa é bem complexo, porque eles estão ficando assim. É muita gente na rua. Esses dias, na frente da minha casa, tem uma galera que solta pipa lá na frente. E eles tinham as crianças que estavam com máscaras, mas os adultos não estavam. E aí você pensa, poxa, ele é a referência dessa criança, e essa criança está assim, uma inversão de valores, entende? Mas que, de certa forma, você percebe que ele está se precavendo, né? Só que aí tem várias vertentes nessa coisa do brincar com pipa, né? Hoje não é mais o pipa que brincava antigamente, que o gostoso era fazer o pipa. Hoje você compra o pipa pronto, né? Então é outro debate também, que é o que é esse brinquedo construído ou comprado pronto, ou que se prepara esse brinquedo, que se constrói esse brinquedo, né? Sim, tem essa questão também que é muito importante. E aí também é uma coisa que eu tenho uma dúvida e eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Eu sou um pouco contra, na verdade, fortemente contra, brinquedos prontos, né? Você vai lá na loja e compra um brinquedo para o seu filho, lá está determinando qual é a faixa etária de idade que a criança pode brincar com aquele brinquedo. Lógico que pelas questões de tamanho de peça e tudo mais, a gente consegue entender essas coisas, mas alguns brinquedos, enfim, são infantilizantes. E, para além disso, um outro problema que eu tenho com esses brinquedos é a forma como eles educam, que é como se fosse a escola, que a gente aprende a pela repetição, e aí a gente volta naquela coisa, né? A brincadeira é como a criança vai experimentar o mundo. Então, se até no brinquedo a criança está aprendendo de uma forma repetitiva, vai fazer com que essa criança cresça ainda mais limitada, porque a escola limita a um tipo de aprendizagem que não emancipa, e o brinquedo também vai direcionar a criança para aquele mesmo sentido. Uma coisa que também, para além desses brinquedos comprados que a gente encontra, e não que eu ache ruim, mas eu lembro quando eu era criança, tinha uma bonequinha de plástico pequenininha, que minha mãe comprava na loja de R$1, e aí ela pegava as roupas velhas, rasgava e falava, tá aqui, brinca com isso, né? Hoje tem uma bonequinha que eu sei que vem dentro de um ovo, que eu não consigo me lembrar o nome agora, mas eu sei que ela é super... a LOL. Que ela é super cara. Ela se chama LOL, gente. LOL. Pois é. A gente sabe, né? Não é uma crítica, como a Natália está falando, não é uma crítica, né? É que pensando para além do brinquedo construído, né? E o valor que esse brinquedo acarreta, eu fico pensando nos brinquedos que a gente pode construir e o valor que ele tem, né? Principalmente se a gente falar aí das bonecas da Biomiss, que tem uma história maravilhosa e que as crianças podem construir, né? Podem fazer sua própria boneca e brincar, e o valor, e acho que o valor histórico que ela tem, né? E não é um brinquedo estereotipado. Não é estereotipado, exatamente. Exatamente. E aí tem essas coisas que me preocupam bastante, né, nesse momento da infância em que, enfim, quem de repente pode, né, tem acesso, vai querer comprar brinquedos, e aí esses brinquedos têm esses problemas. E também outra questão que eu fico pensando bastante, que também atravessa inclusive a minha família, é, por exemplo, os meus primos de 7, 8 anos, eles têm celular. E eu acho, gente, eu posso parecer muito tiazinha, mas assim, isso para mim é assustador. Sabe? Porque ali a gente tem acesso a infinitas coisas. Talvez para essa criança não vai ser entediante passar a quarentena dentro de casa se ela tiver ali um brinquedo eletrônico ou um celular para ela brincar em rede, mas não é igual à rede interpessoal, onde você pisa no pé de uma pessoa e tem que pedir desculpa, e é por isso que o brincar educa, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem assim comigo um pouquinho das impressões de vocês sobre esse momento e os reflexos que vai deixar assim pra gente. Eu acho assim, não tem coisa melhor do que a gente ouvir as próprias crianças, né? A gente trocou antes, né, sobre o que as crianças estão achando nesse momento de isolamento social. Então, nós fizemos, não foi bem um questionário, mas a gente direcionou algumas perguntas pertinentes para as crianças
que a gente conhece, que estão ali no nosso dia a dia. E foi muito engraçado, porque cada criança respondeu respondeu essas perguntas, e eu achei interessante que a maioria delas é sempre atrelado ao brinquedo tecnológico, assim, sabe? Ou um videogame, ou um brinquedo eletrônico. É um ou outro que respondeu que gostaria muito de poder sair para brincar na rua e balançar. Eu queria ir para a pracinha balançar, né? Então, isso também me deixou pensando o quanto as crianças, assim, acaba, não sei se é a criança que quer muito mesmo um celular, ou se também é uma saída, né, um refúgio, às vezes, para a mãe, que eu já ouvi mãe falando que o celular é a babá, ou o tablet, ou até mesmo o programa de TV que eles assistem, enfim. A gente também não está aqui para ficar julgando, né, essa mãe, porque, às vezes, a melhor rotina ou a melhor saída para ela, naquele momento que já está entediada, ou que está cheio de coisa para fazer, né, como a gente já tinha discutido anteriormente, e, às vezes, o celular não é que acalma, né, mas é o que vai segurar no momento ali do corre, da correria. Mas eu também que está cozinhando, exatamente. Mas eu também sou muito assim. Eu penso igual a você. Eu acredito que criança até 12 anos também não deveria ter acesso à internet. Não ter, o problema também mas é muita coisa, né, para se discutir, né? Porque tem essa questão da escola, ainda mais hoje, que tudo está vindo aí plataforma digital, né? Se faz a lição por meio de uma plataforma, Classroom, não sei mais o quê. Eles não estão dando conta nem disso, né? E aí a gente também precisa pensar qual é esse movimento que a gente também está falando que é contra o que é a favor, porque a gente também tem que pensar na cultura da família, né? É uma questão, né, cultural, familiar, e eu acredito que a gente precisa também pensar para além disso. Eu acho que tem que ter um pouco de coerência em várias áreas, assim, várias vertentes. Eu tenho um filho de 22 anos, ele foi um menino que brincou muito na rua, deu muito trabalho para os vizinhos, ele soltou muita pipa. Hoje eu fico olhando, falando, nossa, época de pipa, o céu tá cheio. Há alguns anos atrás, meu filho estava ali no meio. Eu até usei a música do Racionais para poder exemplificar. Mas hoje ele está muito condicionado com a tecnologia. Ele gosta de jogar o jogo online, que é o Free Fire. Ele fica muito tempo no jogo, mas ele já tem 22 anos. Mas ele aproveitou bastante a infância, né? Então, hoje, por exemplo, eu agradeço que ele está jogando Free Fire, porque ele está dentro de casa, né? Olhando o cenário que está, né? A galera na rua, a molecada, as crianças. Então, eu acho que é assim, uma discussão muito ampla, que a gente precisa também cuidar para não criticar, para não subjugar, para não achar o que é bom, o que é ruim, do que cada um está fazendo. A gente precisa ver qual é a cultura da família, o que a família tem encontrado de saída nesse momento, assim, sabe? No início, a gente teve, do grupo da comunidade, teve uma pessoa que é super ativa também na comunidade, a galera até conhece, daqui da Ocupa, e ela sugeriu, por que você não faz a gente monta aí uma rotina para a família, sugestões de rotina, para poder a família se organizar nessa quarentena, nessa pandemia. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu não vou falar o que eu acho, porque eu mesma construí uma rotina e eu não estou conseguindo seguir essa rotina. Então, para a família e a mãe que está com 3 crianças, ou até mesmo uma, eu vejo pela minha irmã, tem um só, mas assim, ela é professora, e aí ela tudo pela plataforma. Então, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que dar atenção pro filho, ela tem que fazer coisas de casa, é muita coisa. Isso porque ela tem um. Aí imagine as mães com mais que um, com 2, 3, 4, né? Então, é muito perigoso também a gente ficar dando sugestões. Não tem receita pronta, gente. Não tem receita pronta. Cada um faz aquilo que cabe dentro da sua realidade. Eu acho que sim, muito. Eu acho que a gente está falando em contexto de pandemia, mas eu fico pensando lá, minha mãe mora na Vila Costa Melo, estou passando lá uns dias, e aí, na rua da minha mãe, tradicionalmente, que eu brinquei muito lá, tem as brincadeiras de taco, né? É que eu acho, antes disso, queria falar uma coisa, eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente tem acessado
coisas, né? Então, a tecnologia chegou na quebrada. Chegou na quebrada. Chegou no celular, chegou na TV a cabo, dá para parcelar, sei lá quantas vezes, o videogame. A gente tem esse contexto social também que a gente está vivendo, que é do acesso, né? Porém, os nossos acessos ainda são acessos muito limitados. Então, eu acho que, por isso, eu acho que eu vejo muito, principalmente na quebrada mesmo, Santa Inês, os lugares, por exemplo, aqui, que tem bastante crianças na rua e adolescentes, as brincadeiras comem soltas. Você vê muita gente correndo de pega-pega e de outras brincadeiras, né? De, enfim, não mais de ciranda, enfim, mas de pega-pega, enfim. Eu acho que tem um contexto específico das quebradas que é possível ainda brincar. Agora, tem uma outra coisa que eu estou aqui pensando, né? Que é como... eu fico pensando sei lá, pensando no pessoal da elite, né, que o branco privilegiado, ele não precisa pensar como fazer nada, né? E eu ouvindo vocês aqui, eu fiquei pensando, ouvindo vocês e muito assim das nossas trocas na semana, assim, eu fiquei pensando, gente, como é absurdo do direito de brincar, a gente tem que falar do direito de comer, do direito de existir. Né, e eu acho até, Natália, que eu acho que a quebrada reinventa pra caramba. O Doug fala, e eu concordo, assim, Doug dá o culpa aqui para mim estar assistindo, mas assim, a quebrada é tecnologia. A gente tem que reconhecer que a gente cria, recria, reinventa, renasce, quando, por exemplo, a gente está brincando e entra um policial atirando igual entrou no Rio de Janeiro, e 2 dias depois... né, ainda as crianças conseguirem respirar do lado e poder brincar. Isso, para mim, se isso não for reinventar, eu não estou falando que a dor é tecnologia, né? Mas eu estou querendo dizer que como é que a gente tem que brincar, como é que para nós, que vem do lado de cá, e do lado, né, que é desse lado alto, nós não somos do lado alto da cidade, que é como... Eu acho que a gente reinventa. Eu acho que as crianças são ressignificam. Eu nem sei lá quem inventa os negócios de ressignificar, mas eu fico pensando, as crianças reinventam de verdade e brinca de... O meu sobrinho, o meu sobrinho não é da quebrada, enfim, mas ele não tem os melhores carrinhos. Minha irmã não tem dinheiro para comprar. Mas ele faz da caixa de sapato o carrinho. E ele faz da caixa minha de planta, que eu faço planta, ele faz de motoca. Ele até tem uma motoca, mas ele gosta daquilo. Então, quem tem acesso, eu acho que a gente é inteligente pra caramba, porque a gente recria, faz massinha de farinha de trigo, meu amor, entendeu? E eu acho que isso... eu acho que a tecnologia chegou pra gente, sim. Eu acho que tem uma questão muito delicada, que é como o tempo das pessoas, em geral, e não é só das mães periféricas, né, que a gente está falando do filho, e não é só das mães da elite. A gente chegou num tempo em que a internet é o diálogo, é o professor, é a mãe, quantas vezes eu não vi? Pesquisa no Google. Então, dá um Google aí. Então, eu acho que é isso. Acho que, resumindo, acho que tem uma coisa que começamos a acessar, estamos acessando há um tempo, enfim, há pouco tempo, né? Estamos acessando... A gente recria, se reinventa. E como que as nossas infâncias elas são atravessadas pelas questões sociais. E esses atravessamentos é que faz a gente, às vezes, de uma maneira às vezes dolorosa, às vezes não, às vezes sorrindo, porque a gente não é só dor. A periferia não é só dor. Mas eu fico pensando o quanto que a gente tem que reinventar para não morrer, para a gente ter ocupação, para a gente ouvir poesia. Eu fico pensando no caso dos adolescentes, que eu estou falando de brincar, mas eu fico pensando nos adolescentes. Poesia está salvando, mais que o SUS, né, gente? Poesia salva, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que pensar e tem que ser estratégico e continuar reinventando, né? Enfim, eu estou ouvindo aqui, estou muito pensando o quanto que a gente, enfim, reinventa. Eu acho que a gente reinventa demais, assim, e é criativo pra caramba. Sim. E assim, quando a gente vai pensar no brincar mesmo, como um direito da criança, e aí a gente pode ir um pouquinho, assim, antes. O direito da criança e do adolescente, eles são estudados ali no mesmo
no mesmo, né, no mesmo conjunto, porque são coisas que não se separam no sentido de que o adolescente ele também está num processo de formação, de pessoa, né? E assim, antes a criança brincava de empinar a bike, hoje é o cara que está empinando a moto, chamando no grau, e esse é o brinquedo dele nesse momento, né? Do mesmo jeito que, enfim, o meu brinquedo são os meus instrumentos, e aí cada um tem a sua forma de esvaziar. Acho que a grande questão do brincar é como ele forma a pessoa para viver mesmo em sociedade, né? O brincar ele tem essa questão que nem leva qualquer coisa e o sapato e a bolsa, então a criança associa a ideia da mãe, né? E enfim, e aí por aí vai, porque eles são incríveis de imaginar. E é justamente isso. A gente não precisa dar um brinquedo pronto para uma criança para, enfim, imaginar que ela vai só vai se limitar àquilo. Nós aprendemos a nos limitar, acho que vem justamente disso, né? A infância vai se construindo tudo vira brinquedo, disso. né? Sim. Porque a gente tem essa experiência do virar brinquedo, né? Sim. As crianças acabam fazendo com que tudo vira um brinquedo. A caixa de sapato, né? A caixa de um brinquedo que ela ganhou, às vezes ela prefere mais a caixa do que o próprio brinquedo. Então, eles são incríveis em criar, em recriar, em ressignificar e imaginar. Eu só queria falar uma coisinha que eu fiquei pensando aqui, né? Que a gente está falando de questões, assistente social é um negócio, né, gente? Falando. Mas estava aqui pensando o quanto que também as nossas crianças desejam um brinquedo melhor mesmo, né? Até o brinquedo pronto. Porque eu fico pensando, eu sou adulta, eu tenho um monte de desejo, né? E quando eu era pequena também tinha um monte de desejo, um monte de coisa. E às vezes minha mãe podia comprar e às vezes a minha mãe não podia comprar, né? E agora pensando o quantas vezes minha mãe ficou trabalhando, não brincava comigo, mas ela estava parcelando meu presente de Natal. Isso também, gente, porque é isso, né? Nós não somos seres indesejantes, as crianças e adolescentes que hoje empinando, que a moto é um objeto. Na adolescência, acompanho vários adolescentes que querem guardar o dinheiro para comprar moto, para tirar carta, e aí segue o desejo. Então, acho que ser seres desejantes também tem a ver com esse capital louco que a gente vive, e que a mãe que entra nessa engrenagem, que parcela o celular, às vezes, de um iPhone, quando é um iPhone, não sei quantas vezes, assim, tudo bem, não precisa ser um iPhone, mas assim, o celular é um absurdo, gente. Alguns celulares estão, sei lá, para comprar um carro, né? Então, eu fico pensando quanto que crianças e adolescentes, pessoas que estão em processo, né, de desenvolvimento enquanto sujeitos, são seres desejantes. E aí, se a gente for pensar no brincar, se a criança está querendo lá o carrinho da última geração para o Natal, a mãe se enfia em 3, 8, 10 faxinas para parcelar o carrinho. Sem dúvida. E aí, a gente está falando quem brinca, quem não brinca à rua. E aí tem um montão de coisas que atravessam também esse tempo da mãe a mais na faxina, que a gente também não pode esquecer o que aconteceu essa semana. Sim, com certeza. Né? Que dá muito medo de falar, fiquei muito tocada, né? Porque é a realidade que a gente vive, que se a gente, né, precisa trabalhar, ao mesmo tempo precisa morar, comer, comprar brinquedo, porque as nossas crianças existem, desejam, são seres desejantes, a gente quer acessar, a gente até quer ter dinheiro para comprar a LOL, mas escolher não comprar e brincar com a caixa de sapato, talvez. Então, acho que são questões muito pertinentes. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, são as mães. Porque, enfim, essas crianças, elas vão passar por esse momento tendo como um espelho todas as angústias que essas mães estão passando de desemprego, não saber o que vai comer amanhã, e tem a cria, e tem que vestir a cria, e nem sempre o pai chega junto, e essa responsabilidade fica nas costas dela. Isso não é só um problema da mulher, né? Isso é um problema, na verdade, é uma questão de política pública, né? E agora a gente está voltando para a reabertura do comércio, mesmo sem não poder. Então, é importante a gente deixar aqui, né, destacado que o governo federal destinou dinheiro para salvar os bancos, mas não destinou dinheiro para salvar a vida de pessoas. Então, assim, as mulheres que ficaram em casa e não foram mandadas embora, hoje elas devem voltar a trabalhar. Infelizmente, da onde eu venho, a maioria das mães são mães solo, né? Assim como o caso do menino que aconteceu tudo aquilo com a família dele a semana passada. É uma coisa que não cabe dentro da gente, né? Porque o pedido por creches é mais do que somente
uma pauta, sei lá, feminista. É uma pauta mesmo de mulheres que precisam disso para que elas continuem sendo autônomas e para que os filhos delas tenham direito à vida. É a vida. A creche representa o direito à vida, de você não ficar com uma sinhazinha que vai pegar e vai te soltar dentro de um elevador, ou seja, de onde for, porque sua vida para ela não vale nada, né? Ao contrário do que é para a vida das nossas mães. E aí agora essas mães vão ter que voltar. Eu comecei a cuidar das minhas irmãs com 7 anos de idade. Minha mãe tinha que trabalhar, a vida se dá sobre outra perspectiva. E minhas irmãs são 2 anos mais novas do que eu, ou seja, estava todo mundo cuidando de todo mundo e, sabe, Oxalá vai na frente porque é perigoso a casa pegar fogo. E assim, essa é a realidade de muita gente, né? De muita gente. Mas, para além dessas mães que vão voltar, e aí a gente tem o primeiro problema, vão voltar a trabalhar, faz o que com as crias? E a segunda questão é, as mães que foram demitidas, né, elas têm que se preocupar em cuidar da casa, enfim, cuidar dos filhos, garantir a comida e brincar com o filho. Como que a gente pensa... Porque isso é uma coisa que eu quero morrer quando alguém vira para mim e fala assim, não, mas é porque a mãe está na calçada e não está, sei lá, sabe, olhando o filho. Porque a mãe está como se aquela pessoa que passa o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas não tivesse direito a um lapso, né? De virar as costas, o filho sair correndo e perguntar. Essas mulheres, elas... enfim, vivem uma carga emocional muito grande, atravessa elas e atravessa as crianças também, né? Infelizmente, não sei se vocês pensam em alguma coisa além de uma política pública estruturante que garanta que essas mães tenham qualidade de vida para poder ficar em suas casas, alimentando seus filhos. Queria ver com vocês se, de repente, vocês enxergaram alguma saída no meio de tudo isso. Ou se realmente a nossa saída para isso é continuar pressionando as questões das políticas públicas, porque é pelo viés realmente que vai fazer com que a gente resolva tudo. Nossa, Miné, eu estava esperando você aí também. Gente, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Dá um frio na barriga, né? A Natália perguntou, e é uma pergunta super pertinente, né? Assim, a gente pensa em alguma coisa? Dá um frio tão grande, um vazio, um nada? Porque assim, não. Né? Porque, primeiro que a gente quer ter o direito, quer poder existir, né? A gente está tendo um genocídio em curso. A gente primeiro quer estar vivo, né? Primeiro, as crianças querem brincar. O genocídio está em curso, né? Primeira questão. O genocídio estando em curso, porque o genocídio não é só a bala perdida, não é só a sinhazinha que solta no elevador, mas o genocídio é o processo de a gente liberar trabalho e não liberar a escola. Isso é o processo genocida. Genocídio é a gente pensar num auxílio emergencial que não paga o aluguel. Isso é um processo genocida. Então, acho que a gente, além do combate do coronavírus, a gente está num combate, numa luta de um outro projeto de sociedade. Porque não tem resposta para a mãe ou para o pai, que a gente tem colocando, acho que... Né, vamos colocar os pais, vamos colocar, né, obrigar, né, aqui, porque eu acho que a gente tem um genocídio em curso e está difícil pensar, está difícil respirar e pensar como é que a gente vai fazer. Mas a gente está vivendo uma transformação social com essa pandemia e que a gente está vivendo. Eu não sei para onde a gente vai com isso, não sei ainda. Está sendo uma virada de chave, mas eu acho que assim, Natália, eu acho que as questões são políticas públicas. Só que para a gente pensar em política pública, a gente vai ter que falar de racismo, a gente vai ter que falar de genocídio, porque o que a gente está vivendo é um genocídio em curso, na cara de que, assim, não dá mais para falar que não é. E se o racismo é estruturante, né, esse capitalismo estruturante que um depende do outro para existir, eu acho que a gente está num processo eu acho que a gente tem que falar a Ocupa, por exemplo, vamos falar da Ocupa, que é um lugar que está se tornando motriz, né, de chegada, de entrega de cestas básicas, de um trabalho que vai entendendo, e que a comunidade também vai entendendo o que é a Ocupa, no sentido da gente se ver como grupo, para ser possível um dia a gente pensar, olha, então agora as mães solos, dentro desse contexto vai acontecer isso. A gente não tem essa resposta, né? Então,
Assim, me dá muita angústia pensar, porque a gente tem vivido os dias extremamente dolorosos e que nos matam todos os dias. Todo dia vai alguém mais. Todo dia a gente morre um pouco com o Miguel, a gente morre um pouco com os meninos que foram assassinados. Eu digo os meninos, porque o genocídio segue, né? Então, como é que a gente consegue respirar, né? Se colocam o joelho no nosso pescoço e não deixam a gente falar, existir, respirar. A gente precisa existir. Parem de nos matar para a gente pensar como é que a gente brinca, como é que a gente existe, como é que a mãe vai tocar a vida. Então, eu acho que isso me toca e me emociona, porque eu sou uma mulher preta, sou uma família de mulher preta, a gente é uma ocupa majoritariamente preta e dentro dessa comunidade. E a gente precisa falar para pararem de nos matar, para a gente existir. Porque eu acho que a gente precisa ampliar a mente para o genocídio. O genocídio está aí e ele não é só bala perdida, né? Então, a gente precisa começar enfim, muito louco. Mas... E a gente está brigando pela vida, né? Pela nossa existência e sobrevivência. Porque, como você... Eu sou totalmente a favor assim, do que a Laís trouxe, porque é muito difícil a gente pensar o que vai fazer daqui para frente se não pensar em políticas públicas mesmo. E é uma construção coletiva. Mas eu costumo dizer, e eu uso uma frase também do meu sobrinho, do Abner, que tem 8 anos, que a gente tem que pensar que todas as coisas que são ruins têm um lado bom. Então, essa pandemia, por exemplo, ela mostrou a cara... Porque assim, a gente já estava por aqui de tudo que estava acontecendo, né? Que a gente já vem carregando um peso aí de um processo sociohistórico, né? A luta dos nossos ancestrais que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Mas a gente tem que continuar, a gente estava engolindo muita coisa. E aí eu acho que a pandemia ela só foi um estopim para mostrar, na verdade, o que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente fala de brincadeira se a gente está morrendo? Como é que a gente vai brincar se a gente tem que se manter vivo, né? E as políticas públicas elas precisam ser pensadas porque pandemias elas acontecem a cada 35 anos. Né? Então, isso já acontece, isso já está no calendário, né? Ele é um calendário que acontece em todos os países, e aí como é que é outra discussão, claro, mas isso precisava ser pensado, como é que a gente olha para essa população, daqui a tantos anos vai vir outra pandemia. E aí a gente está preparado para poder pensar em saídas para a população em geral, porque a galera que tem grana, a elite, ela está tranquila agora, está muito tranquila. Os filhos estão brincando, aliás, os filhos não pararam de brincar, e as nossas crianças tiveram que ficarem dentro de casa, né? E que casa era essa? Né? Como é que brinca? Só a massinha ia dar conta? Né? Ia brincar por um tempo, depois ela já ia ficar entediada. Um brinquedo construído, ele pode construir, é bacana, é legal, olha que legal, vamos fazer um biboquê, vamos construir junto, mas ele também vai chegar um tempo que ele também vai se entediar, né? Então, toda hora brincar, vai brincar o tempo inteiro, vai ficar até o final da noite, até o começo da noite, brincando de quê? Até cansar para tomar banho e dormir, né? E essa mãe, vai chegar uma hora que ela vai ficar exausta, aliás, ela já está exausta, porque é muita coisa para dar conta, né? O filho para poder ajudar na lição de casa, na lição da escola, porque a gente escuta muita coisa. Agora a gente tem que virar professor, tem que virar youtuber, exato, tem que virar não sei o quê, tem que virar isso, aquilo, outro. Mas é isso. É isso. E aí, quando você traz essa coisa também de que é um genocídio, a gente sabe que né? Como diz a Conceição Evaristo, combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer, né? E a gente tem que continuar resistindo, mas a gente vai aguentar resistindo até quando? Né? A gente brincou muito lá em casa. A minha mãe é idosa, por exemplo. Os meus sobrinhos não estavam indo lá. Quando acontecia dia, a gente tinha que fazer todo um processo de ficar 15 dias sem sair de casa para poder visitar a avó. E aí brincava de Uno, brincava de carta, brincava de um monte de coisa para entreter não só meu sobrinho, minha irmã, eu e a minha mãe, mas para poder inserir minha mãe e para poder falar, vai passar. Isso vai passar. Né? E é isso. Mas, assim, não dá para pensar o que vai acontecer sem pensar em políticas públicas, sem pensar em uma construção coletiva, porque é difícil pensar nesse momento. Né? E não existe receita pronta, mas a gente está aí. Né?
a Laís trouxe aí, a gente é criativo, a gente é inteligente, né? A gente pensa muita coisa. A gente só não sabe como ganhar dinheiro. A gente precisa começar a ganhar dinheiro com a nossa inteligência. Nos roubaram. O dinheiro era... fomos roubadas. Roubaram até o que a gente chama de sobrevivência. Exatamente. Eles colocaram o nome de empreendedorismo, porque é bonito. Afroempreendedorismo. Entendeu? Tipo, super, né? Minha mãe vende bolo, vende 30 mil coisas. É empreendedora. Sobrevivente. Gente, as nossas avós trabalharam desde sempre. Servindo, vendendo na rua. Quando esse país fez a falsa da abolição, a gente trabalhava pra caramba, a gente trabalhava muito, né? E aí agora é empreendedorismo mesmo, né? Eu só queria, antes da gente finalizar, que uma coisa que a Natália e a Laís também trouxe, dessa coisa do brincar, né? Que na verdade, é o nosso tema, mas eu fico pensando quantas mães gostariam, sim, de tirar um tempo para brincar com seu filho. Né, de brincar alguns, sei lá, 1 hora, meia hora. A gente estava brincando de amarelinha africana, que é a Minuê, lá na minha casa, a gente tem uma laje, temos o privilégio de ter uma laje, e minha mãe estava brincando e ela ensinou para a gente uma brincadeira, que era aquela brincadeira do bastão, e com uma música. Maculelê? Maculelê. A mãe te ensinou maculelê. Minha mãe ensinou. A gente estava olhando na internet, né? A gente tem um Google, eu e a minha irmã, mas aí ela falou, mas eu brincava assim. A gente jogava essa brincadeira assim. E aí ela, com bastão, ensinou pra gente o maculelê. Então, assim, ela brinca. Minha mãe brincou. E a minha mãe não brincou com a gente porque ela não teve tempo. Ela teve 9 filhos. Mas a minha mãe brinca com os netos. Entendeu? Então, olha só, como isso pra gente é significativo hoje, né? Pensando, né, o que a gente está vivendo em tempos de isolamento, mas ela já estava fazendo isso antes de iniciar esse isolamento. Ela já fazia essas brincadeiras com os netos, principalmente com um dos netos que mais faz piseiro lá em casa. Então é isso. Era isso que eu queria falar, na verdade, sobre essa coisa do brincar junto, do tempo para brincar, porque eu também fui mãe solo, eu sou mãe solo. Meu filho também me convidava para brincar. Mãe, vamos jogar um futebol comigo? Filho, eu estou ocupada. Só um pouquinho, mãe. E aí eu tirava ali os 10, 15, 20 minutos para jogar um futebol. E quanto isso foi significativo, assim, para mim, sabe? E veio, assim, muito na minha memória agora. Aproveitando que a gente está falando da voz deles, a galera de casa não sabe, mas na conversa preparatória para esse bate-papo, a gente pensou em ouvir as crianças, porque é isso, né? Enquanto mediadoras do brincar, brincantes, a gente acredita na autonomia da criançada. E aí eu queria saber o que elas disseram, quer dizer, o que vocês ouviram. E eu vou começar lá pelo meu pequeno. Meu pequeno é meu afilhado, e ele me mandou os áudios mais engraçados que eu podia ter recebido, que combate, assim, as crianças da minha vizinhança disseram que tá legal porque elas estão de férias. Então, e é realmente isso. Brincam os 2 da casa do lado com os 3 da casa da frente e nada mudou. O final de semana está estendido. A gente imagina que os pais dessas crianças não sejam do grupo de risco, né? E isso, enfim, é isso. Não dá para segurar as crianças dentro de casa o dia inteiro. Talvez o que a gente devesse pensar era nas formas de reduzir tanto essa exposição. Mas o Zion, que ficou em casa e está sozinho, não tem ninguém para brincar, ele disse que está muito chato, que ele quer os amigos dele, porque não tem graça brincar sozinho com os brinquedos. E não é sempre que a mamãe pode brincar, porque a mamãe está trabalhando muito em casa. Eu vi meus sobrinhos também, não consegui tanto sair de casa, e também observei as crianças. O pipa está rolando solto, eu também fiquei pensando numa coisa de redução de danos, né? Acho que a gente tem que começar a pensar na quebrada uma redução de danos. Mas meu sobrinho falou, o de 4, falou, que eu também sou madrinha. Dinda, o que tá legal é que eu brinco com a cachorra, né? Com au-au. E o que tá chato é que eu não posso sair de casa, né? E o meu sobrinho mais velho diz que aprendeu brincadeiras pela aula online, desse jeito que está passando na cultura, né? Parece para as crianças do ensino fundamental essas aulas, e ele fala que o professor ensinou uma brincadeira para brincar em casa que ele nunca tinha visto, uma brincadeira africana. Depois a gente vai passar algumas brincadeiras, pode contar no final, a Natália conta. Mas aí a gente pode... a gente pensou aqui juntas, nós 3, que a gente se compromete durante um mês, né?
a distribuir algum conteúdo pela página da Ocupa, em que a gente consiga aí, dividir com vocês brincadeiras, mas contem pra gente também o que vocês têm brincado, se for possível, né? E aí a gente quer passar isso para vocês. Então, acho que é isso. Acho que, dependendo da faixa etária, meu sobrinho, o mais velho, fala dessa aula. E também tem uma questão do celular, né? Que ele já tem celular aos 8 anos. Então, acho que é meio isso. Mas as crianças estão brincando muito lá na Vila Costa Melo. E a gente precisa pensar, talvez, uma brincadeira de redução de danos também. Também, né? Então, eu ouvi, na verdade, algumas crianças, 3 delas são meus sobrinhos, e os outros são filhos de amigas, né, que eu pedi para eles... deixa que eles respondem, por favor, para eu poder saber qual é o que eles pensam em relação a isso. Mas, por exemplo, o Abner, que tem 8 anos, que é um dos meus sobrinhos, ele falou que o que está muito legal é que ele está brincando, que ele está comendo, principalmente pipoca, e jogando videogame, e está ficando juntinho com a mamãe. E que o que está chato é que ele não pode ver a vovó, porque ele ama muito a vovó. E que quando essa quarentena passar, ele quer brincar na rua com as primas, ir na piscina, ir na casa da vovó mais vezes, e abraçar ela sem perigo. Mas acho que vai demorar para acontecer, porque o coronavírus está muito forte e o presidente não está colaborando com nada, ele não está com nada. Abner, 8 anos. Abner, 8 anos, por favor. E aí o Luiz Gustavo, que é o filho de uma amiga também, ele está gostando muito de fazer, que ele gosta de fazer a Biomi, que ele está chato não poder sair. E o que ele está gostando muito é de ficar na cama até a hora do almoço. E o que ele gostaria de... ele gostaria de ganhar uma Barbie. Ele gosta de brincar com bonecas, né? Que eu acho muito legal não ter gênero, né? E quando acabar a quarentena, ele quer ir no cinema, né? E aí os outros, né? Ir na casa da tia, visitar as pessoas que eles não estão conseguindo encontrar. Então, é mais essa coisa mesmo de não poder brincar na rua, de não poder ficar junto, que é algo que já é cultural para nós aqui, né? Nossa cultura, nossa cultura é brincar junto, é dividir as coisas, é criar autonomia. E as crianças, elas estão sentindo bastante falta disso, né? Muito mesmo. Eu fiquei pensando, acho que uma última coisa bem breve, mas acho que... Ai, gente, se der, brinque. Às vezes eu não consigo brincar, porque a gente ser adulto é muito chato, mas eu fiquei ouvindo a Natália, né? A gente somos seres brincantes, né? E a gente, se tiver tempo, meia hora, 30 minutos, 20... Dá um Google, se tiver difícil pensar. Entra na página da Ocupa durante esse mês. E aí vamos pensar junto. Acho que junto a gente consegue, talvez. Na verdade, o ideal, assim, uma sugestão é não fazer com que o brincar seja algo só profissional. Exato. Né? Que você vai vai brincar porque você vai ser remunerada por esse momento que é precioso. Então, se você tem mesmo que você não tenha disponibilidade, que a gente sabe que as mães principalmente estão aí super atarefadas, mas tira 20 minutinhos e brinca junto, porque faz uma diferença muito grande para as crianças. E para a mãe também, né? Se pensar enquanto um ser humano, as mulheres precisam se pensar enquanto um ser humano que tem limites, que também cansam. Não é normal ter uma tripla, quádrupla jornada. Tá tudo bem se sentir cansada, tá tudo bem também não querer brincar, mas se por você e pela sua cria você quiser brincar, vai te fazer muito bem. A gente tem que encerrar, gente, e aí eu acho que ficaram algumas coisas importantes aqui dessa live, né? Acho que a infância e as crianças, elas fazem a gente pensar nisso. Nós somos uma sociedade, a gente vive... Porque cada um faz a sua parte. Contribui. Tem muita coisa errada, a gente trabalhando muito e ganhando pouco para que gente que não trabalha nada ganhe muito e tudo mais. A gente sabe disso, mas a gente é uma sociedade, a gente consegue existir porque outras pessoas existem também. Então é isso, né? Pensar nas políticas públicas, elas só vão mudar se a gente trabalha enquanto rede. Pensar em nós, mulheres, mulheres periféricas, em formar a rede com outras mulheres para que a gente também se fortaleça. Pedir ajuda, né? Exatamente. Pedir ajuda, gente. A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa se apoiar. Não é só obrigação da mãe cuidar da criança. Enfim, né? As filosofias africanas, as tradições indígenas, as crianças são de todos educam as crianças. Exatamente. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. E foi muito boa a live, mas eu acho que a gente não pode deixar de lembrar, foram 60 minutos
Nesses 60 minutos, morreram 60 pessoas, está morrendo uma pessoa por minuto por causa da pandemia de Covid. Nosso governador é um frouxo, nosso prefeito é um frouxo, infelizmente, porque né, os caras seguraram a gente até onde foi conveniente para que não houvesse um colapso no setor de saúde privada. Né? Então, assim, agora que talvez tenha diminuído esses índices, deixa a galera que é pobre para a rua mesmo, deixa a galera morrer. Então, acho que a gente que tem acesso a essas informações, vamos combater as notícias falsas, vamos se informar, vamos para cima. Talvez, não sei, né? Mas esperar para resolver sempre pelas eleições não seja o jogo certo. A gente tem que se pensar em se fortalecer numa coisa mais prévia, assim como o pessoal faz lá na Santa Inês, de se juntar em uma liderança comunitária para se pensar no seu bairro, para pensar em educação, um plano mesmo de resistência da quebrada. Acho que fica isso por nós, por nossas crianças, e vamos que vamos. E não deixem de se cuidar. Continue usando máscara, lavando bem as mãos, fazendo todo o processo de prevenção para você manter-se vivo junto aos seus e os seus também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai finalizar. Tá caindo flor, tá caindo flor. Cai no céu, cai na terra, tá caindo flor. Cai no céu, cai na terra, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Cai no céu, cai na terra, tá caindo flor. Cai na terra, tá caindo flor. Obrigada, gente.